Eu estou muito feliz que a Vera, né, já além de amiga de muitos anos, acompanhou lá também o desenvolvimento da cooperativa, que na verdade começou assim, né, com uma troca de ideias. E a gente começou, na verdade eu e meu esposo montamos primeiro um trabalho cultural, eu fazia um trabalho com crianças e tal na comunidade, e vi que se eu tivesse um trabalho fora dali, fora da comunidade, ia ser difícil eu desenvolver, né, o trabalho dentro da comunidade, se eu fosse buscar renda em outro local. E aí veio a situação, como eu sempre fui artesã, de montar alguma coisa relacionada ao artesanato ou à costura. E o convite às mulheres, né, locais, de quem queria participar. Entre o convite e o fazer, a gente teve mais ou menos uma demora de quase um ano e meio, porque a gente não tinha, né, o maquinário. E uma das minhas preocupações, né, no caso, era que quando a gente começasse realmente a fazer um trabalho sério. Um trabalho que tivesse um direcionamento. Tanto que na primeira reunião que eu chamei as pessoas que já tinham se colocado com disposição, nós só tínhamos duas opções em relação a produto. E elas, no caso, que como já tinham esse perfil de costureiras ou artesãs, a gente, logicamente, todo mundo discutiu o que seria, mas dentro daquele perfil. A gente não abriu muito, porque a gente sabe que muitas das vezes o grande problema do artesão ou da pessoa que faz muitas coisas é ela não canalizar para uma questão e ela acabar fazendo muitas coisas e não se especializar, né, em uma situação. E aí ali tinha pessoas que faziam boneca, outros faziam almofada, outros faziam vários outros tipos de coisa. E o que nós sintetizamos tudo isso? Em relação a ser costura artesanal, mas que nós tivemos um produto relacionado à costura artesanal. E chegamos à Costurarte. Logo na segunda reunião nós já tiramos nome da cooperativa, já tiramos uma possível diretoria, né, um início de uma diretoria, o nome saiu por uma votação, né, esse nome Costurarte. Nós definimos qual seria o produto, muito mais voltado para o patchwork, que é o retalho, porque a gente não tinha dinheiro para comprar matéria-prima, nem maquinário, então tinha que ser uma coisa que casasse resíduos com muito mais situações manuais. E aí nasceu, né, os trabalhos voltados de patchwork. Durante mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos, trabalhamos muito com feirinhas, levando os produtos, né, para exposições locais, essas coisas. Começou a ser chamado muita atenção na época, porque como a gente trabalhava retalho e a gente sempre teve, graças a Deus, um muito bom acabamento, a gente conseguia se destacar nas feiras que a gente ia e tal, porque eram colchas que se eu botasse naquela parede lá do outro lado da rua, todo mundo via daqui. Então eram, sabe, coisas que começaram a chamar a atenção. E mais ou menos com 3 anos de cooperativa, a gente conseguiu ser chamado a produzir roupa e fazer a primeira exposição, que foi no início de 2005, no Fashion Rio. E foi aonde nós conseguimos se destacar enquanto cooperativa, não só produtiva, mas como uma cooperativa que tinha um diferencial que o mercado estava procurando na época, né? Só que como nós havíamos saído de decoração, então a gente teve que dar uma remanejada no grupo para que o grupo pudesse se especializar na área de roupa, né? Que é um pouco diferente do que você fazer uma saia, do que você fazer uma almofada e uma colcha. Uma das coisas que a gente está revendo no nosso plano de trabalho é que a gente está retornando a fazer decoração também, que é um outro produto que a gente não quis e não quer deixar de fazer. E de lá para cá, de 2005 para cá, nós já montamos 4 coleções, né? Já apresentamos 3 vezes no Fashion e uma vez sozinha. E essa semana agora não estamos na semana do Fashion, né? Mas apesar do Fashion estar acontecendo, mas a gente está montando a nossa coleção para venda. Que uma das coisas que a gente viu que a gente necessitava também era fazer uma página na internet para poder comercializar os produtos. Então a nossa página está quase terminando agora, por nós estarmos longe, lá em Santa Cruz. Então, como ele falou, em relação a planejamento, né?
eu não vejo a cooperativa, né, hoje funcionando se a gente não tivesse feito um mínimo de planejamento e em relação a focar no alvo e perseguir esse alvo. É difícil? É difícil. Hoje a cooperativa a gente ainda não ganha a renda que a gente gostaria ainda, a gente ainda não tem a renda ainda. Muitas pessoas falam, poxa, já está exportando, está ganhando dinheiro. Não, a gente ainda está na fase do investimento, por incrível que pareça. Por que essa fase do investimento? Depois de um bom tempo é que eu fui ver que quando a gente inicia o trabalho social, a gente procura ir por um caminho que não é o caminho, né, político, que não é o caminho de roubar ninguém, nem o caminho de tirar dinheiro da onde não se deveria, a gente sofre um pouco mais. Né? Sofre mais não, a gente sofre muito mais. Mas eu tenho total convicção que é o caminho certo. Porque hoje nós estamos lá com um prédio totalmente refeito, que a gente conseguiu um projeto pela Petrobras, então agora o ano passado foi todo obra. Então a parte, né, que a gente tinha necessidade de ter, porque nós estivemos no Fashion Rio, mas nós perdemos um pouco comercialização, nós perdemos um pouco aquela coisa de fazer uma boa produção continuada por conta do espaço que a gente tinha, que era precário. Então, hoje a gente tem um espaço e a gente está retomando o mercado após a obra para utilizar esse espaço. Né? Então, quer dizer, quando eu vejo aquele espaço todo lá, eu vejo como valeu a pena trabalhar em cima da mesinha lá, só com tripé de tijolo, a Vera lembra, a luzinha lá em cima, era a luzinha daquela, coitada, quando ficava no rosto da menina assim para cortar o tecido, quase queimava a menina toda, mas era um esforço ali sobre-humano, né, para poder janela sem vidro, muito tempo com um paninho lá pendurado. Então hoje eu vejo que o que a gente tem lá mesmo agora a gente está na fase agora de buscar ganhar dinheiro, mas até então, entendeu? O que se ganhou em termos de autoestima, em termos de valorização, em termos de que eu sou capaz, entendeu? Já valeu muito, valeu com qualquer recurso que tivesse entrado. E é isso, às vezes aí eu até reúno com as meninas e falo assim, se logo no início da cooperativa, nos primeiros meses, nós tivéssemos ganho assim, sei lá, aí 100 mil, 200 mil para montar a Costurarte, eu digo para vocês que talvez a Costurarte hoje não existisse. Porque talvez nós não estivéssemos prontos para utilizar aquele recurso.